Meus amigos, é uma satisfação imensa retornar à cidade de vocês, e já que estamos gravando Taquarituba, não é? Para quem estiver vendo, para quem for ver depois, registrar aqui a nossa satisfação, a nossa alegria, a nossa gratidão pela oportunidade de aqui retornar, rever os amigos, fazer novos amigos, conviver nesse clima propício de fraternidade que o conhecimento espírita traz a todos nós. Eu venho de Matão, a cidade onde elaborou Caibra Schutel, e para nós é uma honra lembrar o legado de trabalho, de exemplos, de amor, daquele que foi chamado o pai dos pobres de Matão, o apóstolo de Matão, o espírita número 1 do Brasil, conforme seus biógrafos. O Evangelho do Cristo verdadeiramente se constitui num roteiro para nossas vidas. É um sol a iluminar as nossas almas. O Evangelho do Cristo representa as leis de Deus, a sabedoria do Criador, através das suas leis de amor estabelecidas, para que pudéssemos progredir, para que pudéssemos alcançar e construir a felicidade através dos tempos. E naturalmente que o Evangelho é o maior e insubstituível código moral de comportamento. E ele foi apresentado por Jesus, o mestre da humanidade, o sol da humanidade, o sol de nossas almas, aquele que veio pessoalmente apresentar a boa nova, a boa notícia, a informação de que somos filhos de um Pai que ama profundamente as suas criaturas. E a sabedoria das suas leis estabeleceu um gigantesco e longo caminho de aprendizado para que gradativamente conquistemos por esforço próprio, incentivados pela lei do progresso, pelas variadas leis que regem a evolução humana, para que alcançássemos a felicidade que nos está reservada no futuro. Felicidade que teremos o mérito de desfrutar, não é uma felicidade de ociosidade, mas é uma felicidade de trabalho. É uma felicidade que vamos ainda mais trabalhar, porque vamos sentir o pensamento e a vontade de Deus, o pensamento soberano de amor do Criador de tudo, aquele que é a inteligência suprema, como definiram os Espíritos, a causa primeira de todas as coisas. E Jesus se fez portador, se fez porta-voz dessas informações para todos nós. Esteve conosco, encarnou-se no nosso meio, numa época de ignorância, e ao contrário de Moisés, que fez proibições, traduzindo nãos nos 10 mandamentos, se pensarmos nos 10 mandamentos, veremos que eles estão precedidos nos 10, pelo menos 7 deles, não pode fazer isso, não faça isso. Jesus, ao contrário, apresenta-se com afirmações positivas, com convidativas, para que pudéssemos abraçar a tarefa que nos cabe, incentivando-nos para isso. Se formos pensar nos seus ensinos, vamos verificar e ouvir e ler: sois deuses, sois a luz do mundo, sois o sal da terra, perdoai 70 vezes 7. Jesus fez várias afirmativas, ele fez convites diretos: sede perfeitos, trazendo-nos um expoente, um expressivo capital de conhecimentos para nos dar gabarito, para nos dar condições de avançar continuamente para alcançar aquela felicidade que nos aguarda. Quando então participaremos desse processo de cocriação com Deus, coparticipantes da obra da criação, auxiliando-nos mutuamente, desenvolvendo principalmente o sentido e o senso da solidariedade, do amor, já que as leis de Deus representam o amor. A essência de Deus está no amor. Ele que ama profundamente as suas criaturas. E Jesus, fazendo-se portador dessas notícias, vivendo-as pessoalmente no cotidiano de seu tempo,
com os seus contemporâneos, teve a oportunidade de demonstrar para nós como viver este amor. Numa época sem nenhuma tecnologia, a ponto também, didaticamente, de nada ter deixado escrito. No entanto, apresentou-se como modelo e guia, como mais tarde diriam os Espíritos. Modelo e guia da humanidade para nos conduzir nessa trajetória. Com o advento do Espiritismo, como já sabemos, as informações estão disponíveis, todos sabemos como surgiu o Espiritismo com a publicação do Livro dos Espíritos. Mais tarde, em 1864, Allan Kardec vai publicar o Evangelho segundo o Espiritismo. A obra em que o codificador, com toda a sua inteligência, com toda a sua lucidez, estuda as máximas morais do Cristo. Traz para a nossa compreensão, para o nosso entendimento, o conteúdo da moralização, o conteúdo expressivo de moralidade insubstituível, imbatível que está no código moral do Evangelho. E Allan Kardec, como se sabe, utilizou-se das máximas morais em seus capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos, contudo, abrir um parênteses aqui, antes de continuar. Alguém aqui viu o filme Kardec? Só você? 2, 3 pessoas. Vocês têm cidades próximas onde está passando o filme Kardec aqui ou não? Não tem? Não tem. Que pena, né? E não tem possibilidade do filme vir para Avaré ou vir para Taquarituba? Vai passar em Avaré, mas não temos data ainda. Mas vai passar em Avaré. Vai passar em Avaré. Então eu queria, como amigo de vocês, sugerir-lhes, quando o filme vier para Avaré, não percam o filme Kardec. Porque se trata de uma belíssima produção nacional, com muito esmero, com muito cuidado, feito para nos incentivar a conhecer o homem Kardec. É claro que com as adaptações feitas para cinema, mas nós vamos verificar aquilo que pouco se fala. Nós falamos dos livros, vemos o conteúdo, citamos respostas e perguntas, citamos trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, desfrutamos da lucidez do codificador. Mas normalmente não nos lembramos das lutas do homem Hippolyte Léon Denis Rivail, que com o pseudônimo de Allan Kardec, tendo renunciado ao próprio nome, travou uma luta gigantesca contra preconceitos em sua época, antes, durante e depois do lançamento do Livro dos Espíritos. Porque enfrentou preconceitos, perseguições, ironia, enfrentou preconceitos de todo tipo, foi abandonado pelos seus colegas de academia, desprezado, ironizado, agredido. E nós vamos ver no filme, de maneira, claro, com adaptações para filme, vamos constatar essa luta árdua que nós não nos damos conta de valorizar. Hippolyte foi um gênio da humanidade. Os seus textos, a lucidez dos seus escritos, demonstram a exatidão, o alcance do seu raciocínio, o seu bom senso que percebeu nos fenômenos produzidos pelos Espíritos, o campo aberto para a pesquisa que incentive a evolução moral da humanidade. Porque, afinal de contas, o objetivo prioritário do Espiritismo é a nossa melhora moral. O Espiritismo não é fazer palestras, o Espiritismo não é ouvir palestras, o Espiritismo não é tomar paz, fazer paz, tomar água frutificada, conversar com o Espírito. Todas essas atividades são importantes, sem dúvida nenhuma, e constituem instrumentos e ferramentas para alcançarmos o objetivo principal. Mas são todas atividades secundárias. A atividade prioritária, principal, primordial do Espiritismo é a nossa melhora moral. Então vejam o filme quando tiver a oportunidade. E se por acaso não der certo, depois que sair do cinema, procure no Netflix, procure no YouTube, mas vejam o filme, porque o filme desperta em nós um sentimento enorme de gratidão pelo trabalho deste notável benfeitor da humanidade. Um gênio intelectual, um benfeitor acima de tudo. E ao mesmo tempo, ver o filme agrava a nossa responsabilidade com o legado que temos em mão, este patrimônio incomparável do conhecimento espírita que está à nossa disposição, para que aprendamos a nos conhecer. Afinal de contas, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui,
Qual o objetivo das aflições e dos sofrimentos? Fecha parênteses. Voltemos à análise 2 daquilo que estávamos falando sobre esta coerência e conexão das leis divinas com o objetivo maior da vida. E Jesus, fazendo-se porta-voz das leis de amor que regem o universo e estando entre nós, por ter sido naturalmente designado, assumido a responsabilidade de dirigir as nossas vidas, de nos orientar, fazendo afirmações positivas, convidando-nos à melhora pessoal, convidando-nos ao progresso, incentivando-nos, dando exemplos de desprendimento, de amor, de dedicação, deixou as conhecidas máximas morais. Porque quando apresentou-se, ele mesmo disse: eu não vim destruir a lei. Que lei? A lei proibitiva de antes, que era ameaçadora, que dava notícias de um Deus que castiga e pune gerações futuras pelo erro de alguém. Era uma lei proibitiva, cheia de nãos, e ao mesmo tempo uma lei ameaçadora. Vem Jesus e faz afirmações positivas, convida ao progresso e afirma: eu não vim destruir a lei. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas dar-lhe cumprimento, fazendo-nos compreender aspectos que, durante a época de sua vinda, muitas delas ficaram obscuras, não conseguíamos entender diretamente, especialmente quando foi citado que ele entrou no templo, derrubando mesas, dando chicotadas, porque mercadejava no templo, ou quando sua mãe veio buscá-lo, ele falou: mas quem é minha mãe, quem é meu pai, quem são meus irmãos? Quando aquele doutor da lei perguntou: mas como pode um homem velho entrar no ventre de sua mãe para nascer de novo? Eram questões intrigantes para a época. Não se conseguia compreender aquelas afirmações que Jesus fazia com naturalidade. E ele mesmo disse: mais tarde vos enviarei um outro Consolador que vos fará compreender isso e muito mais. Traduzindo seu apostolado e ensinos valorosos que nos fariam compreender aquilo que ficou incompreendido antes. Com o Espiritismo nós viemos a conhecer a lei de causa e efeito, viemos a conhecer a existência da mediunidade, como os atributos de Deus também, viemos a compreender o fenômeno da reencarnação, tanto a reencarnação como a mediunidade. A afirmação de vidas em outros planetas não é invenção do Espiritismo, isso não saiu da cabeça de Allan Kardec, não é exclusividade do Espiritismo, mas são leis divinas que coordenam a vida, que conduzem o nosso aprendizado. Então muita coisa foi compreendida antes, compreendida agora, com o advento do Espiritismo, quando estamos mais maduros, quando estamos mais preparados para compreender. Entre essas passagens incompreendidas, há uma muito interessante, que também não foi compreendida na época com exatidão. Dentre os convites e as afirmações que o Cristo fez, há uma bastante intrigante, alvo de um estudo de Allan Kardec também, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Afirmou e convidou o Cristo: amai os vossos inimigos. Como é que ficamos diante de uma afirmação dessa? Amar o inimigo? Porque a palavra inimigo é uma palavra muito forte. A palavra inimigo lembra vingança. A palavra inimigo lembra homicídio, duelo de faca, de espingarda, de revólver que encosta um nas costas do outro, sai contando até 10, quem virar mais rápido atira e mata o outro. Inimigo era uma questão de honra. Então naquela época a palavra inimigo tinha uma expressão muito forte. Embora hoje nós tenhamos inimigos declarados ainda na sociedade humana, sob várias vertentes e ângulos que possam ser analisados, para os dias atuais, nós podemos traduzir a palavra inimigo por palavras mais suaves que equivalem a um certo grau de inimizade, de antagonismo. Nós podemos trazer para o campo de comparação da palavra inimigo
os nossos antagonistas, as pessoas que nos desprezam, as pessoas que falam mal da gente pelas costas, as pessoas que nos ironizam, as pessoas que jogam um balde de água fria em nós, as pessoas contrárias às nossas opiniões, as pessoas que nos detonam pelas costas, os nossos adversários. Por falar em adversário, se nós usarmos a palavra adversário, então vamos abrir um outro campo, ainda mais imenso de contemplação, de análise. Nós temos adversários políticos ferrenhos, nós temos adversários esportivos, que o diga o Brasil, entre corintianos e palmeirenses. Nós temos adversários nos vários segmentos, inclusive, pasmem, adversários religiosos, de combate declarado às ideias religiosas de outros. Há adversários que não deixa de ser um sinônimo de inimigos. E Jesus vem e afirma: amai os vossos inimigos. Mas como é que a gente faz para amar a pessoa que nos despreza? Como é que a gente faz para amar a pessoa que nos detona pelas costas? Como é que a gente age para amar? Porque o verbo amar é um verbo expressivo. Ele comporta toda a ternura, ele comporta toda a atenção, toda a gentileza, todo gesto de carinho, de socorro, de atendimento a alguém que está ao nosso lado, e inclusive aos ausentes ou distantes. E vem Jesus e diz: amai os inimigos. Como é que ficamos com essa história? Na época ficou um pouco incompreendido, mas agora vem a clareza do Espiritismo e nos apresenta em o Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo 12: amai os vossos inimigos. E eu vou ler só um trechinho do trecho da anotação de Mateus. Kardec colocou como subtítulo nesse início de capítulo: pagar o mal com o bem. E escreveu o evangelista: aprendeste o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo. Aí surge o Cristo com o critério da misericórdia. Aí surge o Cristo com o critério do amor, que é a lei universal em todos os aspectos. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos odeiam, e orai por aquele que vos persegue e vos caluniam, a fim que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. E continua. E voltamos à questão. Ficamos embasbacados com esta afirmação, convite de Jesus, para que amemos o inimigo. Precisando, pois, de uma explicação complementar para entender isso. Porque, afinal de contas, quem aqui de nós não tem pessoas que nos desprezam? Quem de nós não conhece pessoas ou até convive com elas na família, no ambiente de trabalho? E às vezes, pasmem, até no ambiente de convivência religiosa, de qualquer religião, existe isso? Do movimento religioso humano, inclusive entre os espíritas, mas existe porque somos seres humanos. Quem de nós não enfrenta adversários de opiniões? A diversidade que às vezes chega à agressividade, aos gritos, e só não pega no tapa porque ainda tem um restinho de consideração e vergonha. Mas no ambiente profissional, a disputa de egos, disputa de cargos, disputa de tudo quanto é tipo de opiniões, e vivemos esses contrastes e extremos do antagonismo das ideias, das opiniões diferentes, gerando um clima de desconfiança, gerando um clima de constrangimento do pisar de ovos, que acontece no ambiente familiar,
que acontece no ambiente profissional, que acontece entre pessoas que se antipatizam por tudo e por nada, gerando mal-estar. E vem o Cristo e diz: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. E acrescenta em outra passagem: que mérito tereis se amardes apenas aqueles que vos amam? Com a doutrina espírita, o entendimento desse questionamento ganha contornos extraordinários, fazendo-nos refletir. Kardec nos leva a refletir isso. Eu vou usar as minhas palavras sem a preocupação de decorar ou ler o que está no livro. Que é claro que diante de uma pessoa que nos agrediu, diante de uma pessoa que nos caluniou, que nos difamou, que nos despreza, que fala mal da gente, quando a gente se encontra, não é nada agradável. Há um constrangimento no ambiente, os cumprimentos são assim, bem curtinhos, às vezes os dedos mal se encostam, porque as duas pessoas têm assim uma resistência mútua e natural, espontânea ali, que faz perder a naturalidade do relacionamento. É claro, houve algo entre ambos. Não estamos julgando de quem foi a iniciativa, de quem foi a responsabilidade, mas aquelas duas pessoas se consideram adversários de comportamento, de opinião. E Allan Kardec nos faz enxergar que a gente não sente a mesma coisa que sente por um amigo que nos quer bem. Não dá para sentir a mesma sensação de felicidade que a gente sente diante de pessoas que nos acarinham, pessoas que nos abraçam, pessoas sinceras e honestas, cuja simpatia é sentida espontaneamente. É tão bonito e gostoso encontrar-se com uma pessoa querida, reencontrar ou encontrar amigos. Aliás, eu não fiz isso no começo, eu quero fazer agora. Eu quero agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui. Que alegria poder estar aqui, conviver com os amigos queridos de Itaquarituba. Mas voltemos ao assunto. Então, quando estamos diante de pessoas que nos querem bem, que nos acarinham, nos tratam com respeito e consideração, a gente se sente bem. Mas quando encontra um adversário, um antagonista, um opositor, a sensação é diferente. E Allan Kardec vai dizer que o grande segredo do amar os inimigos, embora essas sensações diferenciadas, é não guardar rancor, não guardar ressentimento, não querer vingança. Isso seria amar aqueles que nos desprezam. Não ficar feliz com o sofrimento dele ou dela. Não se rejubilar porque aquele que é nosso antagonista está sofrendo ou está levando a pior. Mas tentar colocar-se no lugar da pessoa que consideramos ou nos considera antagonista de ideias ou de adversidades, ou adversários de opinião. E Allan Kardec faz isso de uma forma magistral, apoiando-se em dois pilares extraordinários. Ele nos leva a raciocinar sobre a questão, levando-se em conta o passado e o futuro. Porque veja um detalhe que a gente não leva em conta. A gente se esquece disso. Se pensarmos no assunto de adversários de opiniões, de pessoas que nos desprezam, de pessoas que nos maltratam, de pessoas que nos difamam, do ponto de vista do passado. E quando se fala o passado, pode ser nessa existência, ou pode ser existências anteriores. Pode ser. Não quer dizer que seja sempre assim. Mas uma hipótese que não pode ser esquecida é que nós sejamos a causa da antipatia que a pessoa sente por nós. Talvez nós tenhamos sido o carrasco que despertou na pessoa um ódio contra nós. O nosso comportamento pode ter provocado na outra pessoa
um sentimento de animosidade, sem a gente perceber. E às vezes foi de propósito mesmo. E a gente não se lembra, porque talvez tenha sido em outras encarnações, e às vezes é nessa encarnação mesmo. Se hoje nós não somos flor que se cheire, concordam? Convenhamos. Basta pisar no pé para ver o que a gente vira. Nós não somos flor que se cheire. Alguém aqui é flor cheirosa aqui? No passado deveríamos ser espinhosos. É que a gente vai progredindo, agora deixou os espinhos. Embora alguns de nós ainda tenham alguns espinhos para serem retirados. Se hoje a gente não é flor que se cheira, imagina antes. Então pode ser que nós tenhamos causado na pessoa que se considera nosso adversário hoje, a antipatia que nós recebemos hoje. E às vezes não foi a gente que causou isso. Às vezes é a pessoa que é ciumenta mesmo. Às vezes é a pessoa que é invejosa, que se incomoda com o nosso sucesso, com a nossa projeção, com aquilo que temos, a maneira como vivemos. Tem pessoas que têm inveja. Mas aí o problema é dela, não é nosso. É ela que vai ter que se resolver. Mas pode ser que nós sejamos os responsáveis. Então a gente precisa ter cuidado. Prudência. E Allan Kardec levanta uma outra questão, sob o ponto de vista do futuro. Porque já sabemos pelo Espiritismo que essa não é a nossa única existência. Já vivemos inúmeras existências e vamos viver outras inúmeras. É um caminhar contínuo de experiências. E se vamos viver outras experiências, esses laços de adversidade não se desfazem sozinhos. É preciso que nós comecemos a desfazê-los. Porque se nós mantivermos o rancor, se nós guardarmos no coração a mágoa, o desejo de vingança contra aquele sujeito que consideramos o nosso adversário, ou que se considera o nosso adversário, nós estamos mantendo e agravando os laços de ódio. E nós já temos conhecimento pelo Espiritismo do processo obsessivo. E se mantermos os laços de ódio, de vingança, de desforra, corremos o risco do nosso adversário se tornar o nosso perseguidor no futuro, o nosso obsessor, ou nós dele, criando embaraços para o futuro. Então é do nosso próprio interesse nos desprendermos dos laços de antipatia, de adversidade que podem surgir. Mas vem o Cristo: amai os vossos inimigos. Como é que a gente vai amar aquela pessoa que nos despreza? Voltamos à questão. E olha que nem adentrei no caso daqueles que o nosso linguajar considera marginais, considera bandidos que usam da crueldade, matam, invadem a intimidade das casas, violentam mulheres, roubam o patrimônio, que se tornam, na visão estreita, humana, inimigos da sociedade, causando toda a ordem de desordem, causando toda a ordem de adversidades sociais que aí estão conhecidas. No entanto, aqueles a quem chamamos de marginais, aqueles a quem denominamos inimigos da sociedade, são nossos irmãos. São criaturas em desequilíbrio, são criaturas enfermas, necessitadas do despertamento da própria consciência, a quem devemos igualmente amar, o que não é fácil, o que não é brincadeira, porque na condição que ainda estamos, nos sentimos lesados, nos sentimos violentados, agredidos, roubados,
torturados, violentados. Como agir? Vem o Cristo novamente e diz: amai os vossos inimigos, aqueles que lhes causam sofrimento, aqueles que vos perseguem, aqueles que vos odeiam, aqueles que vos causam sofrimentos. Porque essas criaturas atingidas pela violência e que nos agridem são irmãos nossos, necessitados do nosso olhar de compaixão e de compreensão. Estamos, pois, nesta fase da vida que nós estamos, da nossa evolução, desafiados, convidados a uma nova postura diante da agressividade humana, como fez o próprio Cristo, o nosso modelo e guia. Todos vimos aqui as transparências que foram exibidas antes da palestra, referindo-se àquelas crianças que não têm o aconchego de um abraço, daquelas crianças que não têm uma cama para dormir, daquelas crianças que têm medo da escuridão, daquelas crianças que ao se aproximar dela nos agridem com medo, porque não conhecem o carinho de uma mão que lhes afague a cabeça, o rosto, o abraço que fortalece. Amai os vossos inimigos, disse o Cristo. Convidados que estamos agora a essa postura nova. E a doutrina espírita, com a sua clareza, com a lucidez de seus argumentos e ensinos, nos convida à empatia, a nos colocarmos no lugar do agressor. São criaturas enfermas. O próprio Cristo, ao afirmar: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Porque nesta conjuntura de amar o inimigo é preciso o exercício do perdão. E o perdão é outro desafio à nossa convivência, à nossa consciência. Porque quando nos consideramos lesados, a nossa tendência natural é o revanche, é a reação violenta, é a vingança. Estamos muito habituados a isso. Isso vem de milênios. Mas agora, despertados pela consciência nova, pelo conhecimento da lei de causa e efeito, pelo conhecimento que a doutrina espírita oferece, nós somos convidados a essa nova postura. Lembrando os exemplos de perdão do próprio Cristo, lembrando a sua postura. Há uma mensagem de Emmanuel, eu não vou me lembrar em que livro está isso me ocorre agora, nem o título da mensagem correta eu vou me lembrar, mas a mensagem se refere ao olhar do Cristo. Jesus, quando das inúmeras convivências com os seus apóstolos, com aquele grupo do colégio evangélico, sabia que Judas ia traí-lo. Claro que sabia. Claro que sabia. Jesus conhecia a intenção do coração humano. Jesus já domina a presciência. Jesus é capaz de avançar no futuro. O Espírito que já chegou à perfeição, ainda que relativa, atributo que nos caberá futuramente, não é privilégio dele, não é preferência, não existe preferência ou privilégios na lei da vida. Jesus, ao comer e andar com Judas, sabia que Judas ia trair, mas não o censurou, não o impediu, porque Jesus não via o Judas, o traidor. Jesus via a futura Joana d'Arc, que reencarnaria na França mais tarde, efetuando o início do progresso da nação francesa, já que Judas mais tarde reencarnaria como Joana d'Arc. Quando os demais companheiros do apostolado desprezavam o João, o mais novo deles, um jovem quase adolescente, ora, esse menino, o que sabe esse menino? O que vai fazer esse menino? Jesus não via João, o quase adolescente. Jesus enxergava o Espírito no futuro, com as suas capacidades, com a sua grandeza moral. Quando passou debaixo daquela árvore, falou: Zaqueu, desce da árvore, e vou hospedar-me em sua casa.
Aquele homem desprezado pela sociedade porque cobrava impostos, extorquia dinheiro do público, era mal visto porque recebia impostos. Jesus não estava vendo Zaqueu, o cobrador de impostos. Jesus estava vendo o futuro do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, dada a grandeza do Espírito. Jesus enxergava as potencialidades da alma, e Jesus nos enxerga assim. Não vê o inimigo, eles não sabem o que fazem. Estava lá coroado de espinhos, crucificado, cutucado com a lança, recebendo vinagre ao invés de água, sedento, suarento, escorrendo sangue. No entanto, não via nos seus verdugos inimigos, mas via futuros espíritos trabalhadores para o bem da terra. E é assim que Jesus nos enxerga. Não vê o medíocre Orson que aqui está, mas vê o futuro Orson, sabe-se lá onde e como. Não vê cada um de nós com as nossas fragilidades e o pequenez que temos dentro de nós, mas vê a potencialidade que está plantada dentro de nós e que vai desabrochar com as experiências do tempo. É um olhar de compaixão, é um olhar incentivador, porque ele tem o conhecimento do futuro e sabe a potencialidade que está guardada dentro de nós, incentivando-o. Quando Joana de Cusa o procurou, angustiada porque não conseguia trabalhar, meu marido não deixa, eu gostaria de segui-lo, acompanhá-lo, e meu marido não deixa. Ele não via a Joana proibida pelo marido, mas via a futura Joana de Ângeles, que agora nós conhecemos tão bem. Ele disse a ela: aguarde, seu tempo chegará, com outras palavras, naturalmente. Por isso tudo, diante dos adversários de qualquer procedência, lembremos dessa figura imponente, esta figura grandiosa, esse sol a iluminar as nossas almas, neste convite presente: amai os vossos inimigos. Principalmente levando em conta aquilo que Allan Kardec nos fez enxergar com tanta clareza. Pode ser que o inimigo que nos defronta hoje, nós tenhamos sido a causa dele ser o nosso inimigo. E já que a lei é de amor, deveremos todos nos reconciliar para o futuro. Apressemo-nos em vencer as nossas tendências de ódio. Apressemo-nos a vencer a nossa tendência de revanche, para ir acalmando o coração e desenvolvendo gradativamente esse sentido de empatia para com o outro. Porque todos precisamos dessa empatia. As leis divinas são leis de amor. Esse amor que precisa ser espalhado por toda parte, esse amor que precisa ser compartilhado. Nós, que já somos detentores desse conhecimento, apressemos-nos igualmente, além de nos autossensibilizar, transmitir isso para os pequeninos, as nossas crianças, para que desde já comecem a sentir esse frescor, essa brisa do amor que verte do alto em nosso favor. Mas nós vivemos um desafio muito grande atualmente, porque as crianças de hoje é muito difícil prender a atenção delas. As crianças de hoje com 3 anos já passam áudio no WhatsApp. No nosso tempo, a gente era bobinho, até os 10 anos era bobinho. Hoje as crianças têm 3 e pensam que têm 10. Eles fazem coisas que a gente nem imagina. Outro dia eu vi meu neto fazendo assim na tela da televisão, querendo aumentar a tela da televisão. Então a gente vai percebendo que são espíritos que nasceram numa época diferente, muito diferente da nossa, e podem perceber, é difícil prender a atenção deles. Hoje já não dá mais para dar aula de criança, manda fazer um desenho e conta uma historinha. Eles não prestam mais atenção. Nós temos que usar um recurso diferente. Os centros espíritas estão desafiados a atrair o gosto e a atenção das crianças. Talvez um dos recursos seja dramatizar. A contação de histórias dramatizadas é um recurso extraordinário. Porque as crianças hoje não querem mais prestar atenção, participar de aula do Evangelho no lar. Eles ficam rebeldes. Para eles,
é algo que não preenche. Eles querem algo mais, estão acostumados com a tecnologia dos desenhos coloridos na TV, do WhatsApp, da internet, a todo custo. Já nasce com o olho aberto. Já nasce com o olho aberto. Daqui a pouco vão nascer piscando, né? Nasceu andando já. Nasceu andando. E eu vivi uma experiência muito interessante, a questão de alguns dias, porque a gente tenta a todo momento transmitir o Evangelho para os netos. Na conversa, no diálogo, a gente tenta falar, e eles são meio arredios. Quando se fala alguma coisa, eles se tornam resistentes. Eu falei, eu preciso descobrir um jeito. Porque quando a gente fala sobre algum ensinamento do Evangelho, eles desviam, saem, não ficam quietos. Que coisa, como é que faz para prender a atenção dessas crianças? E toda vez que a gente tentava se reunir para uma reunião de Evangelho com as crianças, era um fracasso. Mas um dia eu tentei uma fórmula, incentivado por uma contadora de histórias. Estavam os dois lá no quarto da vovó pulando na cama. Os dois que pula, daqui a pouco eu não sei até quando vai aguentar o estrado, mas enfim, um está com 6 anos, o outro está com 3, estavam pulando em cima do colchão lá. Eu entrei no quarto com um vidro transparente de aveia, vidro que a gente põe na mesa de manhã de aveia assim. Entrei no quarto e falei, o semeador saiu a semear, carregando, segurando um vidrinho de aveia. Os dois estalaram os olhos e pararam de pular. O que é esse vidrinho, vovô? São sementes. Sementes do semeador. E eles ficaram estalados, parados, olhando sem entender. E eu abri o vidrinho, peguei dentro das sementes e comecei a jogar pelo chão. Falei, o semeador saiu a semear. Uma parte das sementes caiu no meio dos espinhos. E os espinhos sufocaram as sementes que não deram frutos. E os meninos estalados, olhando para mim, esbugalhados. Uma outra parte da semente caiu no meio das pedras e o sol escaldante impediu que elas frutificassem. Uma outra parte das sementes caiu pelo caminho, vieram os passarinhos, aí eu imitei o passarinho chegando, o passarinho veio voando e comeu as sementes, aproveitei, fiz uma cosquinha na barriga, aí deram risada, mas estavam paralisados. E uma boa parte da semente caiu em terra boa, que deram frutos. Já que eu conquistei a atenção, eu atrelei a terra boa para falar do coração interior, para falar da atenção que nós devemos dar ao semeador, que é Jesus, que semeia em nosso coração as lições imorredoras da boa nova. Estavam instalados. Conta de novo, vovô. Porque criança é assim, você lê uma vez, tem que ler de novo, você lê a terceira, a quarta, você já está dormindo em cima do livro. Não é assim, vovô, quer que repete de outro jeito. Né? No outro dia, eu me aventurei a contar a parábola do bom samaritano. E quando chegou naquela parte em que os bandidos escondidos saltaram sobre o homem com dinheiro no bolso, a minha neta falou, vovô, estou com medo desse homem, vovô. Aí eu tive que explicar. Estou devendo a explicação ainda, tenho que lidar com esse bandido que pulou em cima do homem que tinha dinheiro no bolso, que foi comprar mercadorias. E agora o pequenino fala, vovô, conta a história do parábola do bom samaritano. A menina, não, vovô, tenho medo daquele bandido. Agora eu preciso explicar isso. Porque precisamos transformar essas lições incomparáveis de Jesus. As historinhas que Jesus contou para ensinar os homens de seu tempo, trazê-las para a nossa realidade, semeá-las no coração infantil, mas também absorvê-las em nós. Entre elas está o amai os inimigos e tantas outras lições convidativas para o bem. Ser perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. Bem-aventurados os misericordiosos. Vinde a mim todos vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Meu reino não é deste mundo. E tantas outras lições que se constituem para nós verdadeiros tesouros de aprendizado. Não adiemos esse tempo para compreender. A doutrina espírita é um tesouro de conhecimentos à nossa disposição, para nos fazer compreender com exatidão a grandeza das leis divinas. Entre elas, na sua essência, o amor. O amor que deve gerir os nossos relacionamentos. Embora estejamos ainda numa fase de antipatia, que pode surgir por motivos variados, esforcemos-nos por
por aliviar isso em nós, para não agravarmos o futuro que inevitavelmente virá. Já que compreendemos tudo isso e temos a potencialidade do amor dentro de nós, hajamos desde já para modificar esses quadros sofridos da humanidade que aí estão. Todos podemos contribuir. E, naturalmente, que a melhor forma da contribuição é a melhora de nós mesmos, desafio que estamos submetidos, porque estamos condicionados ainda a hábitos velhos, a procedimentos ultrapassados, a condicionamentos perniciosos. Todavia, somos capazes. Afinal, ele mesmo disse: sois deuses, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais, se eu quiserdes. Sois a luz do mundo, a iluminar os caminhos humanos com o exemplo que possa dar. Sois o sal da terra, o sal que recupera o sabor, que mantém o sabor, o sal que não deixa corromper. Sejamos aquele que na sociedade onde vivemos, respeitemos os quadros da vida. Sejamos aqueles que respeitam a vida. Sejamos nós os homens dignos, honestos, íntegros, que fazem a vida ser valorizada. Por tudo isso, quero agradecer imensamente a vocês pela oportunidade de estar aqui. Trouxemos alguns dos nossos livros, entre eles o Tensão Emocional. Esse livro sai de uma mensagem de Emmanuel com o mesmo nome, Tensão Emocional. A mensagem nos causou tanto impacto que acabou virando um livro. Cada parágrafo virou um capítulo. Nos primeiros 4 parágrafos, Emmanuel fala dos motivos de tensão. Tensão que dá dor muscular, tensão que dá insônia, falta de apetite, por aí vai. Nos outros parágrafos, Emmanuel vai apresentando a solução e as dicas de superação das tensões. O outro, não vou falar todos, vou falar só 2, é o reencarnação, que é uma das leis divinas. E aqui nós fazemos um estudo desta lei que nos faz ir e vir para alcançarmos a nossa evolução. No último capítulo, fazemos aqui o que se pode chamar de uma dinâmica, de uma visualização, de um planejamento reencarnatório. É uma outra palestra que temos, que faz o povo rir bastante, porque simulamos um planejamento de reencarnação. Colocamos no último capítulo. Para vocês que estiverem em Matão, no EAC, o ano passado, gostaríamos imensamente que estivessem conosco novamente. É um evento de grande porte, os nossos amigos aqui de Itaquarituba também irão, deverão formar uma caravana, aproveite, não deixe de ser um passeio, é um evento de grande convivência, de grande aprendizado. O evento acontece em setembro, a casa tem as informações e gostaríamos imensamente que vocês estivessem conosco. Muito agradeço essa oportunidade e se algo lhes posso dizer, eu vou repetir aqui o que falei o ano passado, porque eu falo primeiro para os meus próprios ouvidos. Preciso dessa frase para enfrentar a minha própria pequenez, a minha própria mediocridade, mas como força, como uma alavanca de força, meus amigos de Itaquarituba, prossigam trabalhando, prossigam confiando, prossigam amando, porque a vida conspira a nosso favor. Prossigamos, eu me incluo, é claro. Muito obrigado.